Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para vocês, meu bom dia, sejam todos bem-vindos. Começando aí mais um culto no lar com Etileônidas. Vamos então cantar uma musiquinha antes de começar? Certo dia alguém chegou e ao mestre perguntou: o que espera Deus de mim? Como posso ser feliz? Vai e vende tudo que tens e dá a quem não tem amor. Dá de ti mesmo sem nada esperar e volta, pega tua cruz e vem, segue comigo assim, sem nada pedir, terás tudo enfim. Aquele jovem foi-se embora, deixou tudo pra outra hora, mas Jesus ainda nos diz: é tempo de ser feliz. Vai e vende tudo que tens e dá a quem não tem amor. Dá de ti mesmo sem nada esperar e volta, pega a tua cruz e vem, segue comigo assim, sem nada pedir, terás tudo enfim. Amado Mestre Jesus, Mãe Maria Santíssima, nesse momento, Mestre de comunhão e alegria, viemos até vós, aos seus pés, depositar as nossas dores, as nossas intrigas, as nossas angústias, pedindo a vós, Mestre e Mãe, orientação, amparo, equilíbrio e compaixão para nós mesmos. Que possamos compreender suas palavras, Mestre, ditas há mais de 2000 anos e até hoje analisadas, sem a devida e respeitosa compreensão. Que possamos em algum momento sentir o despertar da sua luz em nossos corações, percebendo assim finalmente a leveza do caminho até vós. Perdão por sermos ainda tão imaturos, tão imperfeitos, lutando para conquistar o pódio almejado de homem do futuro, mas o qual nunca alcançará o futuro sem superar os seus danos morais. Que possamos compreender as suas palavras na íntegra e interiorizá-las para enfim praticá-las. Como bons apóstolos, os quais amam infinitamente o seu Mestre. Gratidão pela oportunidade do estudo, gratidão pelos que optam por estudar conosco. E que a sua luz possa se estender ao coração de todos os habitantes dessa linda esfera azul, principalmente aqueles que ainda não te alcançaram. Graças te damos mais uma vez pela oportunidade, Mestre, e que assim seja. Que assim seja. Então vamos começar o nosso culto. A gente vai estudar primeiramente o Evangelho segundo o Espiritismo, beleza? Nessa plataforma ao vivo, gente, é novo, tá? Mas no YouTube tem desde o início, no Instagram também. Lá vocês conseguem todas as informações. E hoje nós vamos estudar da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores.
do capítulo 17 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, pede e obtereis. Eu tô com a garganta um pouco ruim, tá? Deu pra notar, né? Tô com um vozeirão bonito. Mas logo, logo, gente, eu suponho que melhora, tá? Já tomei um remedinho, vamos lá. A prece é reclamada pelos espíritos sofredores. Ela lhes é útil porque, vendo que pensam neles, sentem-se menos abandonados, menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta. Reergue-lhes a coragem, excita-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que ela não só pode aliviar, mas abreviar seus sofrimentos. Vede livro Céu e Inferno, segunda parte do exemplar. Então, gente, aqui fala o quanto é importante a gente fazer prece pelos nossos, né? Que já desencarnaram, que já estão no plano astral, que já estão em outra dimensão. Ai, a gente fala, ai, morreu, acabou. Não, eles sentem necessidade de ser lembrados. Muita. É a mesma coisa da gente viajar e quando volta fala, poxa, ninguém sentiu minha falta. Então é a mesma coisa. Certas pessoas não admitem a prece pelos mortos, porque na sua crença não há para a alma senão duas alternativas: ser salva ou condenada às penas eternas. E no outro caso, a prece é inútil. Sem discutir o valor dessa crença, admitimos por um instante a realidade das penas eternas e irremediáveis, e que as nossas preces sejam impotentes para lhes pôr em termo. Perguntamos se nessa hipótese é lógico, caridoso e cristão rejeitar a prece pelos condenados? Essas preces, por impotentes que sejam para os livrar, não são para eles um sinal de piedade que pode dulcificar o seu sofrimento? Sobre a terra, quando um homem é condenado perpetuamente, no caso mesmo que ele não tenha nenhuma esperança de obter graça, é proibido à sua pessoa caridosa ir sustentar suas correntes para lhe aliviar o peso? Quando alguém está atacado de um mal incurável, porque não oferece nenhuma esperança de cura, é preciso abandoná-lo sem nenhum alívio? Imaginai que entre amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho, e porque, segundo vós, não poderá esperar sua graça, lhe recusaríeis um copo de água para estancar-lhe a sede, um bálsamo para secar-lhes as feridas? Não faríeis por ele o que faríeis por um prisioneiro? Não lhe daríeis um testemunho de amor, uma consolação? Não, isso não seria cristão. Uma crença que resseca o coração não pode se aliviar com a de um Deus que coloca em primeiro lugar entre os deveres o amor ao próximo. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, porque Deus, na sua justiça, não pode confundir o bem e o mal. Ora, negar nesse caso a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação, do encorajamento e dos bons conselhos. Seria negar a força que se aure nas assistências morais daqueles que nos querem bem. Outros se fundamentam numa razão mais especiosa, a imutabilidade dos decretos divinos. Deus, dizem eles, não pode mudar as suas decisões a pedido de suas criaturas. Sem isso, nada seria estável no mundo. O homem, pois, nada tem a pedir a Deus. Não tem senão que se submeter a adorá-lo. Nessa ideia, uma falsa aplicação de imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei no que se concerne à penalidade futura. Essa lei é revelada pelos Espíritos do Senhor, hoje que o homem está maduro para compreender o que na fé está conforme ou contrário aos atributos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas,
Ao culpado não se tem em conta seus remorsos e seu arrependimento. Para ele, todo desejo de se melhorar é supérfluo e está condenado a permanecer perpetuamente no mal. Se está condenado por um tempo determinado, a pena cessará quando esse tempo tiver expirado. Mas quem diz que então terá mudado para melhores sentimentos? Quem diz que, a exemplo de muitos condenados na terra, na sua saída da prisão, não serão tão mal quanto eram antes? No primeiro caso, seria manter na dor do castigo um homem que retornou ao bem. No segundo, agraciar aquele que permaneceu culpado. A lei de Deus é mais previdente que essa, sempre justa, equitativa e misericordiosa. Não fixa nenhuma duração à pena, qualquer que seja, ela se resume assim: o homem suporta sempre a consequência das suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que não tenha punição. Ou seja, tudo que eu planto, eu colho. A plantação, ela é opcional. Você vai plantar o que você quiser, mas você vai colher o que você plantou. Isso não é, tipo assim, lei humana, não. Isso é lei universal. Como é que eu vou plantar batata e colher chuchu? Na vida é a mesma coisa. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada e está subordinada ao arrependimento do culpado e o seu retorno ao bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal e seria perpétua se a obstinação fosse perpétua, de curta duração, se o arrependimento chega logo. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe envia esperança. Mas o simples remorso do mal não basta, pois é preciso a reparação. Por isso o culpado é submetido a novas provas, nas quais pode sempre, por sua vontade, fazer o bem em reparação ao mal que fez. O homem é assim constantemente, o árbitro de sua própria sorte, podendo abreviar seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua infelicidade dependem da sua vontade de fazer o bem. Tal é a lei imutável e conforme a bondade e a justiça de Deus. O espírito culpado e infeliz pode, assim, sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus lhe diz em que condições pode fazê-lo. Frequentemente, o que lhe falta é a vontade, a força, a coragem. Se por nossas preces nós lhe inspiramos essa vontade, se o sustentamos e encorajamos, se por nossos conselhos nós lhes damos as luzes que lhe faltam, ao invés de solicitar a Deus a derrogação de sua lei, nos tornamos instrumentos para a execução da sua lei de amor e de caridade, na qual ele nos permite, assim, participar, dando nós mesmos uma prova de caridade. Vide, mais uma vez, para melhor compreensão, o livro Céu e Inferno, parte 1, capítulo 4, capítulo 7 e capítulo 8. Então, a gente encerra aqui. Cadê minha canetinha? Gente, só um minutinho que eu vou pegar minha canetinha. Do pedi e obtereis. Então, gente, é muito importante a gente fazer prece por aqueles que se foram, principalmente se foi uma morte muito... Não vou falar essas palavras não, né? Se foi uma desvida muito turbulenta. Nada contra a palavra, viu, gente? É porque hoje em dia tudo é censura. Então, vamos entrar de acordo. Então, gente, nossa prece dá força, nossa prece dá apoio, nossa prece dá suporte. Não só para aqueles que já foram, mas também para os que estão passando por dificuldades, por transtornos aqui, ou que já chegou no momento e que está vivendo de forma paliativa. Então, a nossa prece tem um poder, sim, de bálsamo
de remédio, de conforto, de alívio. Beleza? Fica aí então a dica do estudo de hoje. E vamos para o livro dos Espíritos. Tem duas marcações aqui, né? Esse aqui é de outra turma. Esse aqui é de nós. Capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Nesse capítulo do livro 4, dentro do livro dos Espíritos, nós vamos estudar nada, vida futura, nada, ponto, vida futura, ponto. Nós vamos estudar instrução das penas e gozos futuros, intervenção de Deus nas penas e recompensas, natureza das penas e gozos futuros, penas temporais, expiação e arrependimento, duração das penas futuras, paraíso, inferno e purgatório. É o que a gente vai estudar, né? Vamos começar então? Nada, vida futura. Pergunta de número 558. Por que o homem tem instintivamente horror ao nada? Que pergunta interessante, né? E os espíritos respondeu: porque o nada não existe. Tem hora que a espiritualidade demonstra que ela já estava assim, ai, sabe? Isso não vai acabar não. Pergunta de número 959. De onde vem ao homem o sentimento instintivo da vida futura? E os espíritos respondem: já o dissemos, antes de sua encarnação, o espírito conhece todas as suas coisas, e a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu em seu estado espiritual. Para melhor compreensão, vídeo questão de número 393 desse mesmo livro. E guarda mesmo, viu, gente? Eu tinha dentro de mim a pandemia. Desde que eu nasci, eu sentia a pandemia. Eu sonhava com a pandemia e eu não entendia. Eu falava, mãe, vai acontecer alguma coisa muito ruim, muito grande, vai no mundo todo. A vida inteira eu falei isso. E aí minha mãe falava assim, não, minha filha, reze, faz prece. E aí quando a pandemia chegou, foi fazendo sentido, porque os meus sonhos, que eu sonhava a vida inteira, é que eu tava andando na cidade, não tinha ninguém, a cidade era vazia, que eu fugia de uma coisa que eu tinha muito medo, mas eu nunca vi o que era. E aí o pessoal virava pra mim e falava, você tem que ir embora pra casa, você não pode ficar na rua não, senão ele vai te pegar. Aí eu falava, quem vai me pegar? E eu fugia, cidade vazia, ninguém na rua, né? E um medo, e muito óbito. E aí eu sonhei isso a minha vida inteira. Então o espírito, ele guarda mesmo. E quando chegou a pandemia, eu sabia que era o que eu sonhava. Tanto é que 3 meses antes da pandemia começar a esparramar pelo mundo, ela ainda estava lá do outro lado do planeta, eu já tinha comprado máscara, já tinha distribuído para o povo do meu trabalho tudo. Aí o povo do meu trabalho, uma amigaça minha, ficava assim, amiga, você é muito paranoica, esse trem não vai chegar aqui não, larga de ser doida, esse trem vai chegar aqui não. Eu falava, vai, esse trem vai chegar aqui, vai pegar o mundo inteiro, igual aqueles louquinhos, aqueles doidinhos de filme. Pois é, foi desse jeito. E aí quando começou a esparramar, o povo ficou até meio assim. Então a gente guarda mesmo dentro do nosso coraçãozinho que a gente vai vivenciar. E vem uma nota aqui, ó. Em todos os tempos o homem se preocupou com o seu futuro de além-túmulo. E isso é muito natural. Qualquer importância que ele ligue à vida presente não o pode impedir de considerar quanto ela é curta e, sobretudo, precária, visto que pode ser cortada a cada instante e ele não está jamais seguro do dia de amanhã, que se torna depois do instante. O que se torna depois do instante fatal? A questão é grave, porque não cogita mais de alguns anos, mas da eternidade. Aquele que deve passar longos anos num país estrangeiro se inquieta com a posição que aí terá. Como, pois, não nos preocuparíamos com a que teremos deixando esse mundo, visto que é para sempre? E continua a nota. A ideia do nada tem alguma coisa que repugna a razão. O homem mais negligente durante sua vida, chegando ao momento supremo, se pergunta o que vai tornar-se e involuntariamente espera.
crer em Deus sem admitir a vida futura seria um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor está no foro íntimo de todos os homens. Deus não o colocou aí em vão. A vida futura implica a conservação de nossa individualidade depois da morte, que nos importaria, com efeito, sobreviver ao nosso corpo se nossa essência moral deveria se perder no oceano do infinito? As consequências para nós seriam as mesmas que o nada. Legal, né? E a gente encerra, então, essa parte de nada, vida futura. E na semana que vem nós vamos estudar intuição de penas e gozos futuros. Intuição de penas e gozos futuros. Deve ser aí o que eu tinha da pandemia, né? E não só a pandemia, viu, gente? Sonhei com muitas coisas. Aquele treinar no Rio Grande do Sul. Inclusive, eu tava aqui com vocês, né? Quando o trem começou, eu comecei a passar mal. Meu Deus, eu não entendi o que estava acontecendo. Minha pressão caía, subia. Eu fiquei branca, verde. Não conseguia respirar. Eu tive até que cortar, né? Falou, opa, sair do ar, que eu acho que eu vou dar conta da roupa. Então, a gente sente, tá? Vamos, então, pro nosso tapa na cara semanal? Vamos pegar esse aqui. Sugestões oportunas de C. Torres Pastorino, editora Vozes. Hoje está rápido, né? A leitura do Evangelho, estudo. Só os melhores. Leitura de número 30, C. Torres Pastorino. Só os melhores. Muitos são os chamados à seara santa, mas só os melhores respondem ao apelo. Muitos penetram Desculpa, gente, só um minutinho. Muitos penetram o pórtico do templo, mas só os melhores atingem o céu com suas preces. Muitos erguem sua voz em clamor suplicante, mas só os melhores emitem a nota vibratória que atravessa os espaços infinitos. E a gente estudou essa nota vibratória, né? Desculpa, da prece, nos capítulos anteriores. Muitos proferem palavras de fé e encorajamento, de consolo e ajuda, mas só os melhores comovem o coração dos sofredores. Muitos iniciam a caminhada poderosa da ascensão, mas só os melhores alcançam o fim porque possuem fôlego para a subida íngreme. Muitos são convocados para a apresentação diante dos trabalhadores indispensáveis, mas só os melhores são escolhidos para tarefas especializadas. Muitos desejam contribuir com suas forças para a distribuição do bem, mas só os melhores produzem vibrações realmente boas e valiosas. Muitos apreciam o canto e a música, mas só os melhores atingem os altos graus do virtuosismo. Muitos se submetem às provas difíceis, mas só os melhores logram aprovação e aproveitamento nas vagas existentes. Esforcemo-nos, pois, em ser em todos os campos os melhores, para que consigamos o êxito que tanto almejamos. E que assim seja. Essa leitura me fez lembrar de um filme que eu assisti pela 30ª vez, O Último Samurai. Toda vez que a minha fé fraqueja, que eu começo a ver coisas que me machucam, é muito difícil. A pessoa que consegue ver o coração, a alma, o sentimento e o verdadeiro pensamento das pessoas, hoje em dia é difícil você não se fechar. Né? E quando eu me vejo nessa situação, eu gosto de ir lá e assistir esse filme, O Último Samurai. Porque a transformação daquele personagem que o Tom Cruise faz, ela é imensurável. Ele não cede, ele não desiste, ele não teme, ele não tem milindre, que é o mal do século, né? Hoje em dia todo mundo é vítima, é um milindre. Nossa, um coitadice. Tá na moda ser coitado, né? Todo mundo é vítima e quer condenar todo mundo, né? Mas como que eu vou condenar
Se todo mundo é vítima, né? Não existe mais condenado. O povo vai preso, vai solto, vai preso, vai solto. Todo mundo que está sendo preso hoje em dia é reincidente. Já reparou isso? Ninguém é ser preso pela primeira vez. Aí a gente já se pergunta, por que estava solto? Então, já pega por aí, né? Todo mundo é vítima. E aí aquele cara, ele tá assim numa situação dolorosa porque ele fez uma atrocidade. Ele carrega dentro dele não só a sua mágoa de ter participado dessa atrocidade, mas o desgosto de conviver com as pessoas que participou com ele dessa atrocidade, ver que ninguém tá nem aí, ninguém sente nada, ninguém tem remorso do que fez. E ele não se acha, porque em todos os lugares que ele vai, todo mundo é assim, né? Aqui no Ocidente, que é o lugar onde ele nasceu, né? Mas ele estava lá na Ásia, que acontece tudo. As pessoas com quem ele convivia, era tudo assim, não sentia remorso, tá tudo certo, o que você fez tá normal, tá dentro da lei, dentro dele. Ele não aceitava. Ele falava, não, o que eu fiz não tá certo. Ah, mas a lei fala que você tá certo. Deus fala que você tá certo, a religião fala que você tá certo. Cara, mas a minha consciência me diz que eu não estou certo. Até que ele foi contratado para fazer um trabalho, né, lá na Ásia, para o exército do Japão. E ele perde. Ele foi contratado para treinar o exército do Japão. O pessoal com a ganância muito grande, quem já assistiu o filme sabe do que eu estou falando. Queria que ele fosse para a batalha antes dos soldados estarem prontos e, infelizmente, ele teve que acatar, porque ele só acata ordens, né? Geralmente quem está lá em cima dando a ordem não tem um raciocínio muito lógico, é extremamente raro ser inteligente. Aí ele acata e, como ele mesmo disse, o exército dele perdeu, né? Foi derrotado pelo outro exército, que era um exército de samurais. E aí começa a transformação dele, porque o coração de um samurai, apesar dele saber lutar, ele é extremamente disciplinado. Cada movimento, cada ação, tudo que ele faz, ele se dedica a fazer de uma forma perfeita. Perfeita, até para fechar uma porta. Ele chega na frente da porta, ele se diminui e fecha a porta. Um samurai, se ele vai te servir uma xícara de chá, ele tem a postura de te servir a xícara de chá, porque ele busca a perfeição em tudo o que ele faz. Só que, ao contrário aqui do Ocidente, ele não quer ser reconhecido por essa perfeição, não. Ai, olha a fulana, tanto que é bonitinho o cabelinho dele, a fulana, que ele é perfeitinho, Não, ele quer ser reconhecido pela qualidade do seu trabalho, pela sua qualidade moral. Então, que possamos ter aí, pelo menos no fundo do fundo do fundo da nossa alma, uma qualidade de um samurai, que a gente possa tentar fazer tudo que a gente se predispõe a fazer com perfeição, com maestria, né? Porque fazer tudo assim, levando nas coxas, é o que a gente está habituado. Isso porque a gente não tem pressa de encontrar a desvida, né? Imagina se tivesse. Meu Deus do céu, já tinha empurrado tudo, né? Com a barriga, com as coxas, com as pernas, com as canelas, com tudo. Vamos lá então, depois da mensagem entregue, encerrar o nosso culto para começar o estudo do livro Herdeiros do Novo Mundo. Amado Mestre Jesus, Mãe Maria Santíssima, Pai, Criador, é com o coração repleto de gratidão que encerramos o culto no lar de hoje, na certeza de que alcançamos muitos corações, que plantamos muitas sementinhas e que na hora certa elas irão germinar. Para que no futuro, Mestre, possamos colher o planeta que almejamos, as companhias que sonhamos e que possamos ser aqueles que gostaríamos de ser, os que dizemos e muitas vezes fingimos ser. Que possamos compreender a realidade de suas palavras, absorvê-las e colocá-las em prática de todo o coração. Que possamos ter a mente, as ações e o coração de um samurai, na certeza de que tudo o que eu faço precisa ter a minha maior dedicação, o meu amor, a minha maestria, que eu possa compreender que a mente vazia, Mestre, é que eu poderei preencher de sabedoria.
Copo cheio só derrama, que eu possa aprender a esvaziar a minha mente e compreender a necessidade do silêncio. O silêncio da alma, o silêncio do coração, para que eu possa interiorizar, Mestre, o verdadeiro despertar humano. Graças te damos hoje e sempre, e gratidão mais uma vez pela oportunidade do estudo e do aprendizado. E que assim seja. Vamos lá começar o nosso estudo? Hoje nós vamos fazer a continuação do estudo Herdeiros do Novo Mundo. Esse livro fala sobre a transformação do planeta de provas e expiações, as pessoas que estão desvivendo, né? Que estão sendo selecionadas, os joios, os trigos, que o povo achava que Jesus ia voltar, né, e tal. Mas essa separação já está acontecendo aí já há quase um século, né? Desde 1920 começou o processo da vinda de espíritos mais sábios para abrir caminho, tá aí a prova, Chico Xavier, né? Depois as crianças índicos vieram para poder estar arando o terreno. Depois as crianças cristais para poder estar depositando, né, as sementinhas nas terras que as crianças índicos prepararam. Depois vem as crianças diamante para fazer germinar, né, essa sementinha que está sendo plantada. Então todo esse processo a gente vai estar trazendo dentro do livro Herdeiros do Novo Mundo. Nós estamos no capítulo 14, Excursões Reveladoras, onde Bezerra de Menezes leva alguns espíritos desdobrados e também alguns trabalhadores já desencarnados para ver o planeta Terra fora da orbe, né? Fora de órbita ali, para eles verem a massa densa de formas, pensamentos criadas pelo ser humano. Porque a gente já conversou, já explicamos, já estudamos sobre isso, que cada pensamento que eu emano, ele tem uma forma, ele tem uma bagagem energética. E quando ele encontrar alguém que tem um pensamento semelhante a uma egrégora, ele vai se acoplar, como uma bolota de gelatina encontrou outra bolota de gelatina. Então é mais ou menos essa textura que tem as formas pensamento, é como se fosse um gás, né? A gente solta bem aqui do meu coronário. Quem incorpora, tem até um vídeo de um cara aí na internet rodando, né? Que ele trabalha num terreiro e incorpora e mostra saindo ali o ectoplasma, né? Da cabecinha dele, nitidamente. Então é dessa forma que sai também as nossas formas pensamento e se acopla para onde ela é atraída. Ou é outra pessoa com o mesmo pensamento que você, na mesma faixa vibratória, ou é uma egrégora inteira, alimentando então essa massa escura que futuramente cai sobre as populações. E no episódio passado a gente estava explicando por que algumas cidades têm uma matéria escura em cima dela, menor, né? Menos densa, digamos assim. Porque não tem tanta gente morando nessa cidade. Só por isso, não é porque ali a galera é melhor, não. Em grandes cidades, onde tem noitadas, né, onde tem uma agitação maior, não só noturna, mas em todos os sentidos, a massa é mais densa, é mais grossa, é mais pesada. Se é uma cidade do interior, onde a galera se recolhe cedo, é mais um trabalho no campo, não tem aquela loucura da cidade grande, né, das grandes cidades. Então é muito natural que até pela menor quantidade de pessoas, a matéria escura seja menos densa. Então vamos continuar aqui, ó. Perdoando a tia pela voz, tá? A tia não tá boa da garganta. Vamos lá. Continuando. Os 3 acompanhantes seguiam observando as cidades humanas cobertas pela fuligem mental, constatando que no seio escuro e malicento daquele monstro em forma de nuvem brotavam pequenos fulcros luminosos, algo semelhante aos tenros brotos que emergiam do solo lodoso para ruptura da casca sob a terra. Eram sementes de força que aqui e acolá conectavam a realidade humana às emissões superiores, segundo a descrição de Bezerra de Menezes, que Bezerra de Menezes seguia lhes dando da cena sob os seus olhares. Essas pequenas pérolas de luz que vêm surgir, apesar de densa nuvem que recobre a terra, são centros religiosos
lares educacionais que ainda mantêm uma forte vivência no ideal superior do espírito e na defesa dos valores do bem, da paz, da esperança ou da fé. Por esse motivo, são amparados pelas forças superiores como celeiros que sempre recebem a carga dos grãos sublimes para que prossigam na difícil tarefa de manter acesa a luz da virtude no âmago da tempestade. Assim, observem que, proveniente do alto, conectam-se tais sementinhas às emissões luminosas de que havia-lhes falado antes de iniciarmos nosso passeio, reconhecendo o valoroso esforço para superarem as adversidades fluídicas do ambiente onde se enraizam, vencendo a escuridão das nuvens turbulentas e dos pensamentos inferiores, para porto seguro ou abrigo salvador. Ou seja, esses pontinhos de luz são as igrejas, os centros, né, os terreiros, as escolas, os hospitais, os lugares onde as pessoas insistem em fazer prece ainda, onde elas sentem a necessidade. Então essas sementinhas de luz são jogadas mesmo, depositadas lá para dar mais força para essa galera continuar. Porque se não fosse essa galera desses lugares, cara, a cidade já estava em total colapso, já tinha virado o próprio umbral aqui. Então é o que alimenta o pessoal. Referindo-se de maneira específica sobre elas, Bezerra continuou: os hospitais são núcleos onde a dor física reconduz o espírito do enfermo a reflexões superiores, ajudando-o a novos padrões. Com isso, a transformação para o bem, que não se conseguiu fazer em décadas de saúde, pode ser conquistada em algumas semanas de dor que juntamente com a inspiração dos amigos invisíveis, possibilitará a cirurgia moral do doente através da renovação de conceitos e da modificação de projetos. Certamente que muitos se permitem a melhoria apenas por alguns dias, enquanto se mantenham vítimas da dor. No entanto, a casa hospital na terra tem sido o jardim da infância, da elevação do espírito. E tem mesmo, viu, gente? Muitas pessoas só começam a prestar atenção na própria vida, porque vive tudo doido, fazendo só o que não deve, depois que passa um processo doloroso. Fica internado, tem que se refazer no hospital, tem que juntar seus cacos de alguma forma. Então, fica atento, tá? Para que a gente não precise vivenciar essas coisas. Aprenda a se conhecer, faça a sua reforma íntima antes que chegue a parte dolorosa da vida. No entanto, a casa hospitalar na terra tem sido o jardim da infância da elevação do espírito. Se este não desejar tornar-se um bom aluno, não poderá, mais tarde, acusar a providência de não tê-lo ajudado. Além do mais, é no hospital terreno que a maioria dos enfermos encontra a última pousada antes da volta à vida verdadeira, na qual vive seus últimos momentos no corpo denso. Isso também é um fator benéfico que permite ao mundo espiritual auxiliar no preparo adequado de tais transições. Naturalmente, que levando em consideração as peculiaridades de cada caso e o merecimento do enfermo para o tipo de ajuda que lhe esteja disponível no momento da morte. Por isso, essas casas de dor educativa recebem os eflúvios de amor diretamente do coração do Cristo. Já os centros educacionais, que procuram infundir conceitos elevados nas consciências, são as ferramentas de Deus que a providência utiliza para tentar corrigir o mal antes que o parque hospitalar precise ser acionado. Através do ensinamento, das lições que são compartilhadas pelas inteligências em crescimento, a bondade do Pai ampara aqueles que poderão evitar os erros graças aos esclarecimentos que recebem. Professores abnegados, homens e mulheres pouco reconhecidos pela sociedade das aparências, são considerados por Deus
como os embaixadores da nova era, escultores do novo homem, fomentadores de novos horizontes, de onde podemos considerar, sem qualquer exagero, que um único e devotado professor é encarado pelos espíritos superiores como um verdadeiro centro de profilaxia, um centro de difusão de medicamentos poderosíssimos para a cauterização de pequenas feridas nascidas da ignorância. Ao esperar espalhar não apenas o sabor formal das diversas áreas do conhecimento, mas igualmente o bom exemplo a uma juventude cada vez mais desguarnecida de parâmetros de nobreza e de limites para seus comportamentos, ensinando boas maneiras, cultivando a afetividade que os lares têm sido impotentes para transmitir. Cada mestre escola é um enviado de Deus ao campo de batalha da vida humana. Então, as escolas de todos os níveis onde persistam os ideais do coração de seus dirigentes e trabalhadores são tão importantes quanto os hospitais, merecendo o amparo sublime das forças superiores para que prossigam instigando boas coisas a todos quantos se candidatem à renovação interior, transformando-se em seres humanos mais humanos. E aqui eu vou dar uma paradinha, porque eu acho muito errado quando as pessoas reconhecem esses centros de profilaxia, que é uma única pessoa. Vamos supor, quem são esses centros de profilaxia que vêm para o planeta? Os Chicos Xavieres da vida, os Divaldos Francos da vida, né? As Madres Teresas de Calcutá da vida, esse povo, né? Que são esses centros de profilaxia que recebem a mesma bagagem energética que um hospital inteiro, para poder conduzir pessoas, para poder inspirar pessoas, para poder influenciar de forma positiva e que raramente são reconhecidas pelas sociedades bem vestidas, né? Que é a sociedade materialista, que preocupa só com like. A mulher tá lá falando um monte de asneira na internet, mas é bonito, tem um monte de harmonização facial na cara, chega a quadrado, e um silicone desse tamanho, então ela merece 360 likes. Então, infelizmente, essa galera é cega, né? É igual Jesus falava, não jogai pérolas aos porcos. Essa galera é os porcos. Para que você vai parar na frente desse povo para ficar falando? Eles não vão entender nada. Eles não vão tirar onda achando que você está querendo aparecer, porque eles não têm, eles são cegos, eles são surdos, eles não vão entender. Entendeu? Respeita e deixa pra lá. Mas não é nem isso que eu quero falar. O que eu quero falar é daqueles que acreditam, mas que terceiriza a sua responsabilidade depositando nessas pessoas. Acreditando que essas pessoas que vieram para ser esses centros de profilaxia são perfeitas. Isso não existe. A pessoa ela pode ter vindo aqui para fazer um trabalho, cara, indescritível como foi feito Chico Xavier. Mas, cara, ele era uma pessoa imperfeita, correndo atrás dos seus erros, das suas bagagens, das suas recuperações, tinha suas falhas, seus desejos, seus vícios e manias. E aí as pessoas começam a admirar essas pessoas e quando percebem que elas são seres humanos comuns, mortais, que eles sangram, eles transpiram, eles fedem, eles têm defeitos e muitas das vezes têm ideias que não batem com as suas, aí é hora de crucificar. Cara, pelo amor de Deus, coloca na cabeça de vocês que só quem pisou nesse planeta e não tinha imperfeição era Jesus Cristo. O resto, cara, todo mundo tem algo a ser reparado. Até Chique Divaldo. A gente estuda no Evangelho que quanto maior a bagagem mediúnica, maior o débito. De onde vocês tiraram que eles não têm bagagem para ser consertada? Que eles são perfeitos, que eles não podem errar, que eles não têm suas paixões, que eles não têm seus vícios, que eles não têm seus medos, que eles não cansam, que eles não choram. Isso desgasta as pessoas que têm o interesse de auxiliar. Porque as mesmas pessoas que as amam hoje, quando percebe que amanhã elas gostam de ir num churrasco, vai querer crucificar a pessoa. A pessoa não nasceu para te servir. Ela nasceu para se melhorar.
E à medida que ela vai fazendo isso, que ela vai se amando, ela vai curando e amando as pessoas ao redor. É assim que funciona. Não nasceu só exclusivamente para servir a humanidade, não. Beleza? É muito fácil a gente terceirizar a nossa responsabilidade, a gente querer depositar no outro aquilo que eu gostaria de ser e cobrar da outra pessoa. Isso é uma crueldade, uma covardia muito grande. É só o recado que eu queria passar. Ninguém está aqui fazendo estágio para poder ser santo, não. Vamos continuar? Aliás, não vamos continuar, não. Nós vamos parar por aqui porque o meu tempo realmente esgotou neste momento com o meu recadinho. E na semana que vem, Pepeta, e na semana que vem a gente continua o livro Herdeiros do Novo Mundo, estudando, gente, o reflexo dos nossos pensamentos sobre as cidades, beleza? Quero agradecer a presença de todos. A Pepeta vai encerrar aí pra mim, com o latido dela ali pra Gangue do Caramelo. Um beijo no coração de vocês. Aguardo vocês aqui na semana que vem. E pensa nisso, tá? Ninguém aqui quer fazer estágio pra santo, não. Tá todo mundo no mesmo barco, tá? Então vamos unir as forças, melhor que competir. Beleza? Beijo no coração, gente. Até semana que vem. Obrigada.